Agora, vem cá, falando sério, vou trazer para você o drama de um casal faltando 10 minutos para as 2 da tarde. É uma notícia que serve de alerta para todos nós, tá? O Luiz Felipe, meu xará, e a Suelen são pais do Luiz Miguel, um bebezinho de apenas 9 meses de vida, esse aí. Na segunda-feira agora dessa semana, o pequeno se engasgou, ficou sem ar. A mãe procurou ajuda no hospital lá em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, que é onde essa família mora. E foi aí que deu início ao sofrimento da família. Foram 65 horas de muita aflição. Até o pequeno Luiz Miguel recebeu o atendimento mais adequado para continuar vivo. Imagina aí o desespero. Imagina o desespero dessa família, minha gente. Ou seja, foram quase 3 dias na luta pela vida desse pequeno de apenas 9 meses. Os pais da criança, o Luiz Felipe e a Suelen, vão conversar comigo agora e vão contar como tudo aconteceu. Acompanha comigo. O que foi que mesmo ele acabou engolindo? Aqui, ó, ela acabou de pegar, ó. Foi essa presilha aqui, ó. Meu Deus, que tava no teu cabelo. Foi na hora de amamentar. A irmã mais velha. A nossa filha, a gente tem uma menina de 3 anos, né, também. E aí você sabe como é criança, tira uma coisa, bota uma coisa, espalha pela casa, e ele acabou pegando da irmã. E vocês mais não velha. sabiam, só souberam quando foi feito o raio-x em Sobral. E não, o raio-x chegou a ser feito em Tianguá, mas a todo momento que aparecia no raio-x era o parafuso da presilha. É porque a presilha, ela tem uma mola no meio, né? E aí no raio-x eu acho que só pegava a parte de ferro, de né? metal. O metal, não pegava a parte que era o plástico da piranhazinha inteira. Entendi. Primeiramente, ele estava tranquilo, o Miguel estava normal, uma criança saudável, aquela criança espoleta. E aí, à noite de segunda, eu banhei ele, eu troquei ele. E assim, o momento, todo mundo me pergunta se sabe qual foi o momento que ele engoliu a presilha, né, ou o pequeno, um corpo estranho. E eu não sei dizer qual foi o momento em si. Mas aí foi na hora da mama. Foi dar o mamar dele para ele poder dormir e percebi que ele começou a tossir muito, ele tossia muito. Estranho, eu falei, o Miguel vai vomitar. E levantei ele. Quando eu levantei ele já estava roxinho, sinal de engasgo. E aí já começou a correria, fazer a manobra, eu já tinha um conhecimento da manobra, tentei fazer. E aí ele não sufocou mais, ele conseguiu meio que retornar. Entendi. A gente desceu, teve a ajuda de vizinhos, graças a Deus, foi aquela pressa para correr pro hospital. No hospital fazer novamente a manobra. Só que a gente estranhou porque o Luiz Miguel, ele não retornou assim, não ficou normal. Ele tinha uma secreção que ele ia e voltava. Era como se ele tentasse regurgitar o objeto. E ele não conseguia. E de primeiro contato com a médica, ela pensou que ele tinha broncoaspirado o leite materno. Essa era a suspeita. Mas não, aí ela passou um raio-x para confirmar. Quando ela passou um raio-x, a doutora lá que faz o raio-x, ela perguntou, ele tá com alguma presilha na roupa, alguma coisa, mãe? Algum botão? E eu, não tá. E ela, pois vamos repetir. Quando a gente repetiu o raio-x, foi confirmado, realmente. E aí ela já foi aquela pressa. Ela, por favor, chame a doutora, chame o mais rápido possível. E aí foi a doutora veio nos dar a notícia que realmente era um objeto estranho, um corpo estranho. A gente não sabia o que era. Ele ainda estava muito mal. De primeiro ele ficou muito mal. Ele ficou aquela regurgitação, né, Felipe? Isso tudo, só pra gente entender, foi no hospital da cidade de vocês, que é Tianguá, correto? Tianguá, a gente ficou... Isso foi quando? Quando? Segunda-feira? Segunda à noite, isso. Mais ou menos foi por volta, acho que de mais ou menos umas 9 horas que começou, né? Que a gente chegou no hospital. E aí a gente tava lá, a gente ficou muito nervoso por conta que ele chorando, ele tava babando, né? E a gente sem saber o que fazer. Aí foi quando a médica identificou, a gente esperou o raio-x, ela foi lá na sala dela. E aí ela falou, a gente já vai encaminhar diretamente para Sobral. A gente já vai pedir a ambulância e tal. Aí a gente esperou a ambulância. Né, amor? Aí foi pela madrugada, a gente veio para Sobral, aí foi iniciando o processo já em Sobral, né? Aí a gente chegou, acho que em Sobral, a gente teve que esperar a ambulância, né? Aí chegou, acho que por volta de umas 3h30, 4 horas a ambulância. Aí a gente chegou em Sobral, acho que umas 4h40, mais ou menos quase 5 horas. Aí já foi encaminhando ele foi emergência e urgência, né? Que ela falou. Aí a gente foi aguardar e tal. Pode falar aí que... Isso já na terça-feira, né?
Isso, na madrugada da terça, isso. Segunda para terça. E aí eu entrei, de Tianguá a gente veio com 2 profissionais da saúde, né, 2 enfermeiros para acompanhar a gente, graças a Deus, para ver se no trajeto ia tudo acontecer normalmente. É porque a ambulância ela demorou um pouco, porque tinha que esperar os especialistas, porque ela falou que tinha que vir na ambulância, porque se caso acontecesse alguma coisa no trajeto, eles puderem iniciarem os primeiros socorros, né? Porque eu até me dispus se podia, na hora lá em Tianguá, se eu poderia trazer, porque eu fiquei com muito medo, se poderia trazer de carro, meu carro, né? Se podia trazer para Sobral. Eu falou, ó, eu não posso fazer isso por conta que seu filho ele precisa dos especialistas caso aconteça alguma coisa, né? Aí foi que a gente teve que esperar a ambulância fazer o procedimento que precisava ser feito. E aí em Sobral veio essa angústia de vocês, né? Porque meio que não conseguiam o tratamento adequado, né? Inicialmente em Sobral, eu passei pelo médico e ele me disse, mãe, ele vai passar por um raio-x novamente aqui e depois a endoscopia, que é onde vai identificar o objeto e tirar. Para mim ia ser só isso, ia ser tranquilo, ia ser tudo bem. E aí que veio a angústia, que ele passou por uns médicos, passou por otorrino, porque entende de garganta. E o que eu escutava era, não, mãe, eu não vou arriscar, mãe, eu não tenho o equipamento certo, mãe, tem que ser com equipe cirúrgica. E aí isso a gente recebeu as informações que eles não poderiam fazer nada por volta de mais ou menos meio-dia da terça-feira, né? E aí a gente falaram, ó, a gente vai iniciar o processo de transferência deles. E aí a gente imaginou, né, não, vamos transferir ele o mais rápido possível. É um caso delicado, é um caso que tem que ser rápido, então... E vocês notavam uma piora nele, na criança? Sim, ele começou ele tinha uma rouquidão, ainda permanece com rouquidão, ele, como é que eu posso dizer, ele estava cansado, ele tinha uma tosse persistente, então toda vez que ele estava acordado, porque nesse tempo ele passou a maioria do tempo dormindo, então toda vez que ele acordava, ele se agitava, ele tossia, a gente percebia aquele incômodo, aquela dor, né, porque o objeto ficou meio que encravado na garganta. Entendi. E aí, Entre terça e chegar a Fortaleza, vocês viveram quantos dias aí de angústia? A gente veio para Fortaleza na quarta, foi na quarta umas 2 horas. Então a gente viveu em Sobral para ser transferido para Fortaleza, mais ou menos em torno de... Foi 24 horas, foi umas 32 horas mais ou menos de Sobral para vir para Fortaleza, né? Vocês acham que houve descaso? Especificamente com o filho de vocês? Doutor, a gente, porque assim, eu entendo que na área da saúde não seria só meu filho, né? Existem outros casos também, mas o que estava fazendo eu, como é que digamos, que chegar ao meu extremo da minha paciência, é porque estava de como, não que não seja grave, mas como de quem quebra um braço, né? Porque o braço, você quebra um braço, você vai lá, põe o gesso e tal. Isso, o meu filho não. E a todo momento eles falavam, é grave porque pode descer, a gente não sabe se pode ir pro pulmão, porque assim, a gente não quer mexer porque tem risco. Então, se tinha esse risco, por que não deram uma assistência para poder vir mais rápido para cá? Essa era a nossa preocupação. Então, a gente ficou assim, sem saber o que fazer, porque a enfermeira falou que a endoscopia, o procedimento geralmente é feito em crianças a partir de 8 anos de idade, né? E ele tem quanto? Então, ele tem 9 meses. 9 meses. E esse tempo todo ele estava sem se alimentar. E aí, ele não tinha bebido água, ele não tinha mamado, ele não tinha se alimentado, então causa uma fraqueza. E aí, o que a gente escutou do médico é que não era para ele nem ter passado em Sobral. Era para ele ter sido diretamente de Tianguá para Fortaleza. Porque, como ele falou, o caso de um bebê de 9 meses era extremamente fora do comum, assim, a delicadeza que era o caso. Né? Então, assim, tipo, eu não sei dizer se pode ser tratado como descaso, né? Porque, como eu tô falando, eu sei que não era só meu filho. Foi mais ou menos por volta de meio-dia da terça. Aí deu 1 da tarde, deu 2, deu 3, deu 4 e foi indo e nada. Chegou a noite, eu falei, olha, a gente tem que correr atrás de alguma forma. Claro que bate o desespero. Agora, como é que tá o filho de vocês nesse momento e o coração de vocês? Agora a gente pode respirar mais um pouco. Respirar. A gente respira mais um pouco aliviado,
nesse momento, né, a gente até acabou de receber a notícia porque ele estava na UTI, né, mas o médico tinha falado que ele estava lá, eu esqueci o nome que ele falou, né, porque geralmente pacientes de UTI o médico tem que ir lá fazer uma massagem e tal, nesse caso, só que ele não precisava, né, e a gente até acabou de receber a informação que ele recebeu alta da UTI, Graças a Deus. né, então a gente está bem mais aliviado, agora ele vai para a enfermaria. E a gente tem que esperar até segunda-feira, porque ele tem que fazer uma nova endoscopia. Porque o médico falou que na garganta tem 2 canais, né? É o da respiração e o que passa para o alimento, né? Aí a endoscopia que tem que fazer é no canal da alimentação, para ver se não feriu, para ver se está tudo certinho. Porque no momento do procedimento, quando tirou o objeto, sangrou, né? Então pode ser que tenha hematomas, porque no meio disso tudo, Miguel chegou a ser entubado. Por conta de que, como a garganta estava muito machucada, estava inchada, podia ser que atrapalhasse a respiração dele. Então, ele chegou a ser entubado. Foi todo um processo. A partir do momento que a gente chegou no hospital de Fortaleza, no Albert Sabel, a gente sentiu que ele tinha um suporte agora que ele precisava. Graças a Deus. A gente só tem a agradecer, né, os profissionais que tiveram aqui no Albert Sabel. Toda empatia, todo o companheirismo, todo... O médico que fez o procedimento dele, antes de ele fazer, né, primeiramente a gente orou muito, pediu muito a Deus que colocasse a mão, né. A nossa cidade também abraçou o caso do Miguel, assim, todo mundo orando, todo mundo pedindo, todo mundo compartilhando, então a gente tem muito a agradecer. O médico também que fez o procedimento, porque antes de fazer, ele chegou para minha mulher e confortou ela, porque ela estava muito preocupada e falou, eu vou resolver. Eu vou fazer, não se preocupe, que eu pedi uma equipe, ele pediu uma equipe a mais, especializada, para que caso o que precisasse fazer, ele não precisasse recuar, porque foi tentado fazer primeiramente um procedimento, só que o médico que foi fazer ficou com medo porque estava inflamada a garganta e puxar e acontecer alguma coisa, né? Então o outro médico foi pedir uma equipe a mais, né, para caso acontecesse alguma coisa, ele não recuar e tirar de qualquer forma o objeto. E não ficou sequela não, né? Graças a Deus. Então, ele ainda vai passar pela endoscopia. Ele não está se alimentando, aí eles colocaram uma sonda, porque é mais delicado, ele pode ir tentando devagarzinho para ver se dá certo ele se alimentar. Só que ele já está mais esperto. Ele é muito agitado, mas ele já está mais esperto, graças a Deus. E aí a gente vai nesse processo agora. Da UTI, graças a Deus, ele já recebeu alta. Mas aí tem os outros processos que no meio desse tempo ele também pegou Covid, né? Ele está com Covid. Então tem que ser tudo resolvido primeiro. Assim, só para esclarecer, porque primeiramente a informação que a gente recebeu é que ele estava com Covid, né? Depois, só que nenhum médico ainda tinha falado para minha esposa, nenhum enfermeiro, nada. Aí a minha mulher pediu à enfermeira, olha, você pode verificar se ele tá com Covid, porque aqui eu fiquei sabendo, ela falou... Porque pensa nesse desespero, ele ainda estava com objeto na garganta, ele já estava cansado, o pulmão já estava meio fechado, ele pegar Covid, eu pensei, vai piorar o caso do meu filho? Aí o que acontece? Aí a enfermeira foi verificar, né? Ela verificou no prontuário lá, puxou no sistema, nos exames que foi feito aqui em Fortaleza, né? Não tinha. Né, porque ele não estava com Covid. Aí a gente comunicou, só que como ficou aquela dúvida, os médicos decidiram, o enfermeiro, tirar sangue dele e fazer o exame, né? Então, quando saiu o resultado, aí deu que ele deu reagente. Que realmente que ele tá com Covid. Só que a gente não comunicou para não ficar aquilo, não tá. Disse e não disse, né? Isso aí a gente não. Parecer. A gente preferiu ficar aqui só entre a gente que estava aqui, né? Mas só que, graças a Deus, ele não tá com sintomas de Covid, nada. Ele tá, graças a Deus, não tem nenhuma sequela de Covid. O médico falou que ele tá bem, né? E tal. Agora, realmente, é só a gente esperar a endoscopia na segunda-feira e ver se não aconteceu nada no canal que alimenta ele. E se Deus quiser ele receber alta, a gente poder voltar pra cá. A gente vai cantar a vitória pela vida do Miguel. E a gente quer noticiar isso também, tá? Estamos todos aqui na torcida. Com certeza o estado do Ceará, conhecendo a história de vocês agora, vai estar todo mundo orando, torcendo, rezando para que vocês saiam daí o quanto antes e tudo bem. Sem sequela, sem nada. Foram dias difíceis, muito apreensivo, muito choro, nos corredores do hospital. Apareceram anjos que oraram comigo.
durante a madrugada, que bate o desespero, muitas mensagens que eu recebi, muita gente que me procurou, muita dica, mas Ian, faça isso, faça aquilo, procure isso. A gente quer agradecer também as pessoas que se prontificaram, porque muita gente falou que se a gente precisasse de casa aqui em Fortaleza, se a gente precisasse de ajuda até dinheiro financeiro, a gente não quis, mas até ajuda financeira foi oferecida. Então isso, para uma mãe, um pai em desespero, é muito, muito, muito importante. Muito bem. Quero agradecer, viu? Eu acho que a fala de vocês, esse caso, serve alerta a vários outros pais, mundo afora, não só aqui no nosso estado, viu? E muita força aí nesse momento. Em breve, eu quero dar essa notícia de que vocês já receberam alta e estão voltando para casa, tá? Se Deus quiser, tá? Obrigado. Muito obrigado. Que é isso, eu te agradeço. Meu xará, estamos aqui, ó, na torcida por você, tá?